Bom, em computação paralela, em computação distribuída, é bem comum a gente ter que trabalhar com essas barreiras, porque nós vamos ter sempre diferentes processos, diferentes threads fazendo tarefas separadas, mas pode acontecer que em algum determinado momento, para eu poder dar continuidade à resolução do meu problema, eu preciso ter certeza que todos os processos e todas as threads terminaram as tarefas, o que tinham que fazer até um determinado ponto. E só a partir daí eu vou poder dar continuidade ao fluxo de execução do meu problema. E nós já vimos uma forma de trabalhar com barreiras quando se trata de CPU e GPU. Vimos que quando alguns momentos, algumas situações, eu tenho que ter certeza que o kernel terminou para poder fazer alguma coisa na CPU. Por exemplo, usar o resultado que foi produzido. Então eu coloquei uma sincronização, de forma que eu só continuo o fluxo de execução da CPU depois que garantidamente o kernel completo foi executado, todas as threads daquele kernel foram executados. E agora nós vamos ver uma barreira que é interna da GPU. Nós vamos ter muitas threads sendo executadas em paralelo dentro de um mesmo bloco, e em algum determinado momento eu vou ter que ter certeza que todas as threads de um bloco terminaram a sua tarefa para poder seguir adiante. Tá? Então, vamos rever aquele exemplo que eu dei, e agora com um pouquinho mais de detalhes, e agora de forma correta, porque eu mostrei assim, enfim, só a ideia para vocês terem ideia do que se tratava. Nosso problema aqui consiste em fazermos um shift para a esquerda de todos os elementos de um vetor. Eu tenho um vetor aqui, que vai, nesse caso, de 1 a 6, e eu quero colocar, shiftar todo mundo num vetor de saída. Né? Então, o 2 vem para cá, o 3 vem para o segundo lugar aqui, o 4 vem para o terceiro lugar, e assim por diante. Obviamente, o 1, que é o primeiro, é caso perdido aqui, e o último elemento aqui do vetor também não tem muito quem pegar, tem que colocar um valor vazio aqui. Né? São casos especiais que as beiradas. Bem, então vamos ver aqui uma solução, primeiro, sem barreiras, né? E depois vamos colocar as barreiras. Nós vamos agora ver uma receitinha de bolo. Vai ser muito frequente usar mais ou menos esse mesmo sisteminha que vamos ver aqui, quando a gente quiser copiar dados da memória global para a memória compartilhada. Lembrando que a CPU não tem acesso à memória compartilhada. Somente a GPU pode escrever e ler dados na memória compartilhada. A CPU só pode escrever coisas na memória global. E é assim que a CPU se comunica com a GPU. Ok, vejam então agora este começo de query. Nós estamos aqui com o índice I, e esse índice I é o índice do vetor que nós vamos tratar. E não tem nada de especial, é como já vínhamos fazendo até agora. Né? Veja que nós vamos ter um I para cada elemento do meu vetor. E esse I vai ser o índice do thread, mais o índice do bloco multiplicado pela dimensão do bloco. Né? Aqui estamos declarando nossa memória compartilhada, dizendo, como vimos, underline shared, underline, um vetor de inteiro, um array de ints, tamanho 128. Isso significa que, no meu problema, eu estou criando um bloco de 128 threads. Cada bloco tem 128 threads. E cada thread vai ser responsável de fazer o movimento de um índice do vetor. E agora, antes de fazer a movimentação propriamente dita, eu quero copiar um pedaço da memória global para a memória compartilhada. Um pedaço, porque a minha memória global é enorme, gigante. E cada bloco vai pegar um pedacinho dessa memória, da memória global para copiar na sua memória compartilhada que lhe corresponde. Então, o array vai ser indexado pelo thread index. Isso significa que o array vai de 0 a 127, porque eu tenho 128 threads dentro do bloco. Todos os blocos, o bloco 0 vai ter um thread index, vai ter um array que vai ser indexado de 0 a 127. O bloco 1, mesma coisa, 0 a 127. Bloco 2, 0 a 127. Já Global Data, índice I,
significa que nós vamos pegar 128 em 128, dependendo do bloco em que nós estamos. Então, por exemplo, no bloco 0, o array vai receber do 0 a 127, o global data que também vai do 0 a 127, porque aqui vai dar 0, né? Então vamos ter o thread index. Já o bloco 1 vai pegar aqui do dado 128 até o 255, que também vai ser copiado do array do 0 ao 127. O bloco 2 vai fazer a mesma coisa a partir do 256, e assim por diante. Então veja que nós vamos ter, cada bloco vai ter um array que vai ser indexado do 0 a 127, mas que na verdade corresponde a pedaços de 128 em 128 dados da memória global. Essa receitinha de bolo vai ser muito frequente, a gente vai mais ou menos fazer sempre uma coisa parecida. Antes de começar uma thread, copiar os dados todos para a memória compartilhada. E mais ou menos nesse esquema aqui. Agora está errado, porque o que eu vou fazer ainda precisa de uma sincronização. Mas o que eu vou, se não fosse pela sincronização, se não fosse pela barreira, o que eu vou fazer é pegar, quero colocar o array índice i, o i mais 1 para o array índice i. Na verdade, não é exatamente o índice i que a gente vai usar aqui. Bom, agora vamos ver a solução correta. Até aqui tudo bem? Só que para eu poder prosseguir, para eu poder fazer a movimentação de todos os dados, percebam que eu tenho que ter certeza que o meu array foi montado por completo. Ou seja, que os 128 números do array foram preenchidos, foram copiados a partir do global data. Independente do número de cores, de threads, enfim, de SMs que eu tenho, de cores por SM que eu tenho e tudo mais. Então eu tenho que fazer uma sincronização. Então a gente coloca esse underline synchronize e é uma barreira interna. Significa que todas as threads de um bloco vão parar aqui e vamos ter certeza que que todas as threads executaram até esse ponto aqui. Né? Depois disso, aí a gente vai poder fazer a movimentação, porque podemos assumir que o array foi preenchido completamente. Bem, aí nós vamos fazer essa operaçãozinha aqui. Eu vou copiar, eu vou criar uma variável temporária e vou colocar o thread index mais 1 para essa temporária. Eu não posso colocar thread index mais 1 no array thread index. Por quê? Porque posso ter concorrência. Na verdade, pode ter outra thread querendo ler o thread index que você está escrevendo. Então, eu tenho que gravar temporariamente esse valor numa variável. E, de novo, veja que essa variável ela é uma variável de thread. E cada thread tem seu temp próprio. O thread 0 vai ter um temp, o thread 1 vai ter outro temp, o thread 2 vai ter outro temp. Certo? E aqui vocês podem notar uma das razões pelas quais o número de threads por bloco é limitado. Porque vejam que aqui eu tenho que usar um registrador para cada thread, mesmo que o thread não esteja ativo naquele momento. Porque pode não ser o thread que está sendo executado naquele warp, mas de alguma maneira esse tempo tem que ficar armazenado para um determinado thread que está, digamos assim, em stand-by, esperando threads de outros warps chegarem nesse mesmo ponto. Então aqui eu preciso colocar uma outra sincronização. Neste ponto, eu tenho certeza agora que toda thread tem o seu temp preenchido. E agora sim, nós vamos colocar esse temp, que era o thread index mais 1, no array thread index, certo? Sem ter problemas de sobrescrita, né, de ter concorrência aqui, porque a gente já sabe que todo mundo já gravou no temp o seu respectivo valor. E eu tenho que colocar mais uma sincronização aqui, porque eu não posso terminar as threads enquanto eu não tiver certeza que todo mundo fez essa operação aqui.